Brasília chamando, é para que nós vamos ao vivo agora para o Congresso Nacional, para ouvir o Bruno Silveira, porque integrantes da Comissão de Segurança Pública do Senado e do Ministério da Justiça vão se reunir para falar um pouquinho sobre a situação dos presídios de segurança máxima do Brasil. Essa não era uma preocupação pública, passou a ser depois da fuga daqueles 2 bandidos do presídio de Mossoró, presídio de segurança pública, e do baile que eles estão dando nas autoridades até agora, né? Já são 2 semanas de desaparecimento desses 2 bandidos que conseguem escapar de centenas de policiais percorrendo basicamente todo o Rio Grande do Norte atrás deles. O que é que você conta pra gente, Bruno? Exatamente, Colombo. Hoje completam 14 dias desde que esses criminosos fugiram. E ontem, aqui no Senado, representantes da Comissão de Segurança Pública se reuniram com o secretário nacional de Políticas Públicas do Ministério da Justiça, André Garcia. Foi uma reunião limitada. 12 senadores participaram. Foram eles: Sérgio Moro, Alessandro Vieira, Carlos Viana, Marcos Duval, Sérgio Petecão, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Margarete Busetti, Jorge Cajuru, Jacques Wagner, Damares Alves e Soraya Tronic. A ideia foi manter um número limitado de participantes nessa reunião, porque essa audiência entre os senadores com o secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça tratou de assuntos bem delicados, segundo os participantes dessa conversa. E para evitar vazamentos de informações, o número de senadores e de assessores foi limitado ao mínimo possível para que eles pudessem, então, realizar essa audiência. Segundo o senador Sérgio Moro, que foi o responsável por esse requerimento, né, de trazer um representante do Ministério da Justiça ao Senado Federal, a ideia é que todos os representantes do Ministério deem explicações aos senadores sobre como é que está a questão dos presídios de segurança máxima em todo o país. Eles falaram então sobre essas 5 unidades e destacaram muito o que aconteceu com essa fuga no presídio de Mossoró. Segundo o senador Sérgio Moro, os participantes dessa audiência questionaram, por exemplo, questões de estrutura e de operação do presídio lá em Mossoró. Por exemplo, questionaram sobre questões de câmeras de segurança que não estavam funcionando, que estavam apagadas, que, por exemplo, teriam sido queimadas. Os senadores questionaram por que não houve uma rápida resposta a isso e também por que não houve a troca desses equipamentos. Essas câmeras de segurança estão sendo apontadas como um dos pontos falhos que ajudaram a colaborar nessa fuga desses presos. Além disso, nessa audiência que aconteceu ontem no Senado, os senadores questionaram também como que está a questão das buscas. Então, o André Garcia, do Ministério da Justiça, explicou aos senadores como é que está sendo feita essa busca, os passos não só do Ministério da Justiça, mas da Polícia Federal e dos outros órgãos que estão ajudando, então, a tentar recapturar esses 2 criminosos que fugiram há 14 dias do presídio de Mossoró. Além disso, os senadores e o representante do Ministério da Justiça trataram de outros assuntos, como, por exemplo, a reestruturação da carreira dos policiais penais. O senador Sérgio Moro falou sobre isso e nós vamos ouvir um trecho do que disse Sérgio Moro ontem no Senado, após essa reunião. Um dado que eu posso mencionar e que foi objeto da reunião e que não é exatamente sigiloso, é que há uma necessidade de uma reestruturação da carreira dos policiais penitenciários federais e, no entanto, precisam ter uma reestruturação financeira e até uma nova regulação legal, já que houve uma mudança lá aprovada no ano de 2019 da criação dos policiais penitenciários federais. Antes eram considerados agentes penitenciários federais. Então esse é um ponto que, inclusive, o Executivo, pelo que entendi das respostas, tem um compromisso de encaminhar um projeto de lei para reestruturação da carreira. Então é isso, o governo deve enviar então esse projeto de lei com essa reestruturação ao Congresso para passar pela análise dos parlamentares. Como eu expliquei antes, hoje completam 14 dias então que esses 2 criminosos fugiram. Desde então, a Polícia Federal já prendeu 5 suspeitos de suposta participação de ajudarem esses 2 criminosos nessa fuga. Então, ontem aqui no Senado, essa reunião entre os senadores, membros da Comissão de Segurança Pública, com o secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça, para explicar então como que está sendo essa busca por esses criminosos que até agora estão conseguindo driblar todos os esforços, não só do Ministério da Justiça, mas da Polícia Federal e das outras autoridades que estão na caça deles, mas que até agora sem sucesso. Rafael. É isso aí.
estão dando um baile nas autoridades, pelo menos por enquanto, há 14 dias. Já já o Bruno volta direto de Brasília.